E hoje o nosso entrevistado será Emir Laranjeira, do PMB. Boa tarde para o senhor, pré-candidato. Vou só já acionar imediatamente a nossa apresentadora do SBT no Rio de Janeiro, mais uma vez aqui, a Isabelle Benito. Muito boa tarde para você também, Isabelle. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, pré-candidato. Mais uma vez a gente juntas aí. Tá gostando da dobradinha? Eu tô adorando. Vamos lá para mais um. Estamos adorando. Olha lá. Então eu vou começar já essa entrevista, mas antes fazendo aqui uma leitura do perfil do pré-candidato para fazer essa apresentação de Emir Laranjeira para a população em geral que está nos assistindo. São pessoas que não são apenas do Rio de Janeiro, são pessoas do Brasil inteiro nos assistindo neste momento. Então vamos lá. Emir Laranjeira é pré-candidato do Partido da Mulher Brasileira, PMB, ao governo do Rio. Coronel reformado da Polícia Militar, ele tem 75 anos. O militar também é formado em Ciências Administrativas e é escritor. Entre 91 e 1994, foi deputado estadual do Rio. Laranjeira foi citado nas investigações das chacinas de Vigário Geral e Acari, comunidades da capital fluminense. Os massacres deixaram mais de 30 mortos na década de 90. À época, ele era comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda e foi inocentado da acusação de ter criado o grupo de extermínio Cavalos Corredores, responsável pelas mortes em Vigário Geral. Agora, volta a disputar um cargo eletivo de olho no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, uma vez mais, Emir Laranjeira, boa noite para o senhor. Já começo perguntando em relação até mesmo a esse segmento, né, da segurança pública. Houve um aumento expressivo no número de pessoas ligadas à segurança pública que foram eleitas nas eleições passadas, né, na esteira ali da eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Recentemente, o senhor fez uma observação a respeito dessas eleições, desses mandatos, e disse que eles não souberam o que fazer com o mandato. Eu queria saber por quê e o que é que o senhor teria feito diferente no caso deles. Bem, primeiro eu vou fazer um reparo, Isabelle, porque na verdade, eu era deputado estadual em 1993 e fui comandante do 9º Batalhão da PM até abril de 1990. Então a chacina a que você se referiu aconteceu em 1993. O que eu fiz como deputado estadual foi defender a inocência de muitos dos acusados, porque não houve nenhuma investigação e eu logrei depois provar essa inocência deles e todos eles retornaram à PM. Então, feito esse reparo, eu quero dizer que desde essa época mesmo, que foi bom até citar a chacina, porque ela demonstra logo de início que o primeiro governante após a abertura, na verdade, ele foi um fracasso como governante em matéria de segurança pública, porque ele chegou aqui com um discurso muito ambíguo, defendendo a ideia de proibir a polícia de subir morro, de penetrar em favela, de helicóptero policial sobrevoar a favela, enfim, já criou um sistema omissivo já naquela época. Essas chacinas que aconteceram exatamente por isso, porque a omissão da polícia, promovida pelo Brizola, produziu todo o resto. Então, fique claro, na verdade, o meu papel foi defender a inocência dos PM, porque não houve nenhuma investigação. Até hoje não houve investigação para encontrar os verdadeiros culpados pela chacina. Então, esse foi o meu início, vamos dizer assim, né, de mandato. Quando eu deveria legislar, eu fui obrigado a me posicionar para defender meus companheiros da PM inocentes. Com relação a... o senhor ter dito que eles realmente não tinham... Em relação ao meu mandato, a esse fato que eu citei, eu acho que já está mais do que evidente, porque os que se elegeram, os policiais militares, os companheiros meus que se elegeram na onda Bolsonaro, eu estou até hoje esperando que eles fizessem alguma coisa, não fizeram nada. Eles só se acoplaram ao governo, foram ligados ao sistema e não funcionaram como deputado defendendo a categoria. A minha ideia é outra, a minha ideia é totalmente diferente. Eu acho que todos os governos de lá para cá fracassaram na segurança pública, inventaram muita coisa, inventaram demais, e o resultado hoje no estado do Rio de Janeiro é simplesmente caótico.
aqui há um estado de grave perturbação da ordem, porque todas as favelas do Rio, dominadas por traficantes, na verdade são narco-guerrilheiros armados com fuzis de guerra de alta tecnologia, e a Polícia Militar já não consegue mais dar conta disso. É necessária uma intervenção muito maior, muito mais forte. Eu defendo essa ideia de uma intervenção aqui das Forças Armadas, exatamente para que desarmasse as quadrilhas numerosas que ocupam as favelas do Rio. Isabelle? Coronel, boa noite. Aqui agora é a Isabelle falando. O senhor defende uma intervenção que já aconteceu em 2018 e a gente não fez qualquer tipo, não surtou qualquer tipo de mudança, já que a gente está falando de um cenário que o senhor acabou de falar. O senhor defende algo que não é novo e que não funcionou, que foi a intervenção das forças dentro das polícias, né? Dentro da ação que seria de policiais militares e também policiais civis, mas que não funcionou, que já foi feito em 2018. O que seria diferente essa intervenção? Bem, na verdade foi uma intervenção fixada só num local no complexo do Alemão. Não foi uma intervenção no estado do Rio inteiro, como eu estou defendendo. Nós estamos aqui vivenciando um estado de calamidade pública do banditismo urbano. E não é só num lugar. Aquela intervenção foi até boa, porque ela serviu para demonstrar, quando aqueles bandidos correram batendo o pé no traseiro lá no alto do morro, foi para demonstrar que, se as Forças Armadas vierem, resolve o problema. Não é só lá, eu estou falando de intervenção de maneira global, para acabar com esse estado caótico de banditismo urbano aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que não tem igual no Brasil inteiro. Nós precisamos aqui de uma força de paz, não é um exército, uma marinha, aeronáutica, cuidando de um só complexo favelado, cuidando de tudo. Porque a Polícia Militar, hoje, ela está exatamente voltada para esse tipo de ação e ela não tem condições de manter a ordem, a paz nesses locais. Ela precisa estar na rua, no asfalto, praticando policiamento preventivo e repressivo como polícia administrativa. Não é papel da PM fazer guerra. Isso é que precisa ser dito. Eu estou sendo candidato aqui exatamente para esclarecer à sociedade que não é função da Polícia Militar combater narco-guerrilheiros. Isso é papel das Forças Armadas. Pré-candidato, deixa eu só fazer uma questão aqui. Entre o que houve aqui... mas a intervenção não foi só no Complexo do Alemão. A intervenção teve como base pelas próprias Forças Armadas, ponto de exemplo Vila Kennedy e também Complexo do Salgueiro em São Gonçalo. Pontos efetivos da maior facção criminosa. E não funcionou, tanto é que elas estão por aí. Mas eu não quero ficar só nessa questão com o senhor. Quando o senhor fala em fazer algo diferente das pessoas que o senhor citou, que o senhor criticou, que não fizeram, o senhor está citando pessoas do papel legislativo. E o senhor está se pré-candidatando a um poder executivo. E que também não tem só as pastas de segurança pública. Tem outras pastas. A gente não pode focar só em atuação de polícias, de forças armadas. Qual seria a sua proposta, por exemplo, para uma saúde do Rio de Janeiro, que é uma preocupação muito grande, e hoje que o Estado tem uma fragilidade muito grande, tanto é que o último escândalo em relação ao Poder Executivo foi justamente nessa pasta de saúde. Qual é a sua proposta? Bem, aqui já está mais do que evidente, toda a sociedade brasileira conhece. Nós tivemos diversos governantes presos, diversos governantes aí com aquele sinalzinho vermelho na canela, por conta do estado, da situação da saúde, principalmente. Muita corrupção aqui no Estado. É um sistema político só que vem desde o Brizola até chegar aos dias de hoje. Então, essa corrupção, que graça o Estado do Rio como calamidade também, é que precisa terminar. Precisa haver um governo sério aqui. Por enquanto, não há nenhum governo sério. Há muita cascata, muita gente fazendo promessa, mas todos já passaram pelo governo e deixaram a desejar. Então, a minha ideia é mudar isso. E eu vou tentar mudar isso porque eu estou muito bem escorado por companheiros meus que pensam como eu e nós pretendemos mudar isso. A saúde pública, primeiro, passa por uma questão de correção, uma questão de faxina, literalmente, porque é muita corrupção que acontece na saúde. Não é só na saúde, não. Acontece no Estado, no modo geral. Então, o Estado do Rio de Janeiro, para dizer a verdade a você, é caso de polícia.
O senhor volta a falar na questão de casos de polícia, eu volto para a questão da segurança. O senhor fala sobre polícia militar não é responsável por combater narco-guerrilheiros. A minha pergunta para o senhor e qual é a ideia do senhor para combater a atuação de milícias e grupos de extermínio? Eu acho que a polícia militar, ela tem um limite de atuação. E esse limite, ele está defasado, porque como ela está voltada para outros fins, exatamente por isso, ela está desviada da sua finalidade aqui no estado do Rio de Janeiro. A polícia militar tem um efetivo reduzido trabalhando na prevenção do crime e na repressão do crime de rua. Nós temos um exemplo aqui, da coisa de uns 15 dias, de um assalto a um shopping lá na Barra, um shopping de luxo, e que os bandidos entraram sem ser incomodados, assassinaram segurança, roubaram e foram embora. Então, a ausência do policiamento preventivo nas ruas é que está produzindo esse efeito funesto, entendeu? A questão da narco-guerrilha nas favelas é uma evidência, não tem como negar isso. Não é função da PM, não é função da polícia. As milícias função também da União, é função das Forças Armadas. Tá, isso ficou claro, mas assim, a questão das milícias também é uma evidência aí no Rio de Janeiro. E aí o que eu queria saber do senhor é especificamente como combater as milícias e os grupos de extermínio. Eu acho que o princípio do combate é o mesmo, entendeu? Porque hoje, quando a gente fala em milícia, nós estamos falando de uma organização criminosa que ocupa quase que o mesmo espaço territorial do Comando Vermelho aqui no Rio. Já é uma competição que tende assim, a aumentar a parte de milícia. Entendeu? Nós temos aqui duas facções fortes, aqui o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, e uma facção mais ou menos que a AGA. São 3 facções criminosas atuando aqui no Rio de Janeiro. E são facções ainda importantes. Eu acho que tudo faz parte de um balaio só. Para dizer a verdade a você, faz parte de um quadro de ordem, não ordem pública, mas de ordem interna. Essa é mais uma razão para poder trazer para cá as Forças Armadas. Ok, Isabelle? Ô candidato, eu quero fazer só uma pergunta, porque assim, o senhor está se candidatando, é pré-candidato a um executivo estadual e todos os problemas que nesse tempo é importante que a gente está debatendo aqui democraticamente, só joga no colo das Forças Armadas. Eu não entendi qual seria o seu propósito como executivo estadual sob o seu poder para resolver as coisas do Rio de Janeiro. Eu não entendi ainda. Bem, em primeiro lugar, eu estou formado em ciência administrativa e, claro, eu tenho consciência absoluta de que eu não sou capaz de absorver todos os conhecimentos que existem numa administração, porque eu sou conceitual. Mas eu sei muito bem, pelo diagnóstico que eu fiz um plano de governo, e é muito chato dizer que o estado do Rio de Janeiro ele faliu. Essa é a verdade. Ele falhou na agricultura, não tem mais agronegócio aqui. No Campos, por exemplo, que foi uma terra pujante de canaviais, hoje só tem 2 usinas lá. Havia 20 usinas, hoje só tem 2. Não há mais linha férrea para conduzir pessoas, a não ser essa via expressa aqui, a supervia de transporte urbano. Quer dizer, existe um caos realmente no estado do Rio de Janeiro. E esse caos, ele precisa ser diagnosticado, precisa ser falado para a população, precisa ser denunciado. É o que eu venho fazendo, estou denunciando. É claro que eu penso, eu tenho todo um projeto para transformar isso. É claro que também não vou conseguir transformar isso em 4 anos, mas eu quero pelo menos detectar os problemas. Não há nenhuma área do estado do Rio de Janeiro que a gente possa dizer que vá bem. Ok. Hoje, portanto, a nossa entrevista com o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira, Emir Laranjeira. Candidato, muito obrigada pela entrevista. Passou rapidinho aqui essa conversa. Ainda queria fazer um ping-pong com o senhor, mas não deu nem tempo. Mas fica para uma próxima conversa. Muito obrigada por participar conosco aqui no SBT News. Uma boa noite para o senhor. Eu agradeço a todos vocês e estou vivendo aqui, eu estou aqui anunciando a verdade. Então, tudo que eu falei aqui é a verdade que eu penso que seja.